Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do cursinho, aquele melhor cursinho que existe, o cursinho preparatório do SCAC. Eu sou o professor Gleison Versosa, você está numa aula na qual nós vamos tratar de figuras de linguagem, muito necessária porque sempre cai em qualquer prova que você vai fazer do Enem, concurso, vestibular, tanto faz. O tema figura de linguagem sempre cai. Além dele ser extremamente necessário para que você consiga, de maneira eficiente, interpretar um texto. Sem saber o que é uma figura de linguagem e como funciona, você não será capaz de interpretar um texto, jovem padawan, ok? Agradecendo então a toda a galera envolvida aqui, toda a equipe do SCAC que faz com que essa aula chegue até você. Em especial o Cabo Tel e aquele último disclaimerzinho antes de começar, que se você estiver vendo isso daí nas nossas plataformas, no canal do Telegram, etc., dá uma ida lá no YouTube, se inscreve lá no canal da galera, ajuda, deixa seu like, um comentáriozinho lá também, bem como o meu canal pessoal também, que tem mais informações lá e etc. Dá uma fortalecida aí, meu povo, beleza? Então vamos para a lição de hoje. É o seguinte, nós temos então a questão relacionada às figuras de linguagem. Muito bem, eu acredito que vocês devem ter ficado aí vários anos da sua vida ouvindo falar dessas coisas. Acredito que algumas você vai lembrar, outras não, tá? Mas é necessário que nesse momento você tenha pelo menos uma noção do que elas são e é necessário que você saiba o nome. Por quê? Dentro da prova de interpretação, é muito comum que eles digam assim, nesse trecho ocorre uma figura de linguagem X, eles colocam lá qualquer figura de linguagem. Então é bem necessário que você não só saiba interpretar o que é uma figura de linguagem, como você também saiba identificar o que é uma figura de linguagem. Ou seja, nesse caso, não basta só você saber, bom, isso daqui é uma metáfora, por exemplo. Você tem que ser capaz também de identificar uma metáfora quando você vê uma, porque isso vai definir, em última instância, senhoras e senhores, a sua interpretação. Estou pegando os pincéis aqui. Então nós vamos começar justamente pela metáfora. Vai aparecer em vossa tela o slide que diz o seguinte: a metáfora é a figura de linguagem mais significativa nas produções literárias. Então, se tiver texto literário, se tiver poema, etc., a tendência maior é que haja ali pelo menos uma metáforazinha, sempre vai ter, tá? Então o texto literário ele tem uma tendência a usar em maior grau a metáfora, tá? Ela que permite aos textos inúmeras possibilidades de leitura, ampliando assim o não dito, as entrelinhas, os significados que não foram escritos, mas apenas evocados e sugeridos. As palavras metafóricas suspendem o significado cristalizado dos vocábulos na língua, ou seja, extrapolam o sentido denotativo dos termos. Então, o que é um sentido denotativo? Vamos lembrar lá o que é um denotativo e um conotativo. Denotativo é aquilo que está dentro como se fosse do dicionário. É o termo dele mesmo. Então, se você disser casa, a palavra casa, por exemplo, tá? Você vem aqui, por exemplo, eu digo casa, você vem aqui e desenha uma casazinha, vamos supor, casa. Denotativamente, a casa seria uma coisa desse tipo. É claro que com um desenho um pouco melhor. Mas seria aquele objeto ali, aquele local onde as pessoas vivem. Mas se você pegar, então, um apartamento, ele não é uma casa, certo? Depende. No sentido denotativo, ou seja, no próprio sentido da palavra, assim, do dicionário, o sentido raiz dela, a gente pode considerar que o apartamento não é uma casa, porque é um tipo de construção diferente, então nós estaríamos diante de um outro tipo de construção que não é uma casa, que é uma construção em um prédio, portanto um apartamento, ok? No sentido denotativo, ou seja, como se fosse no sentido do dicionário. Já no sentido conotativo, tá? Que a gente chama assim, às vezes a gente até sempre fala, isso tem uma certa conotação. O que isso quer dizer? O sentido conotativo, ele traz consigo uma ideia de que a conotação vai trazer algo além do objeto em si. Então, quando eu digo casa e moro num apartamento, ou moro num sítio, ou moro debaixo da ponte, tanto faz. Se eu digo casa, não no sentido denotativo, no sentido físico, mas no sentido de lar,
Então, mesmo que eu more debaixo do viaduto, que não é uma casa, eu posso chamar de casa. Por quê? No sentido conotativo, ou seja, no sentido além, que extrapola o sentido do dicionário, aquilo ali pode sim ser considerado uma casa, ok? Então isso aí para relembrar o que é sentido denotativo, sentido conotativo, que você precisa disso para saber o que é a metáfora, ok? E olha só, as palavras, então beleza. Aí ele segue dizendo assim, ó. O sentido denotativo dos termos, a compreensão convencional das palavras como elas se encontram no dicionário, que é o que eu acabei de falar. Por isso, a metáfora exige do interlocutor um raciocínio mais sofisticado. Então é mais difícil, um pouco mais difícil, você conseguir entender uma metáfora do que se você entender a coisa no sentido real, tá? Então, exige leitura tal. Mas nela vive um estado de potência, de possibilidade lírica. A metáfora que está à margem da língua é a figura que precisa de palavra dela para se desprender. A metáfora promove deste modo uma ruptura, um desvio com o padrão, instituindo para o único significante vários significados. Lembra lá, não sei se vocês lembram lá na escola, uma das primeiras coisas que você vê lá é o significante e o significado. Ou seja, o significante é a coisa, ou seja, a casa, mas o significado ele pode ser vários outros, dependendo da conotação que você dá. Ok? Se você coloca, por exemplo, casa de carnes para dizer açougue, casa de carnes não é um lugar onde as carnes moram, é o lugar onde você vende casa. Casa não, carne. Então você estaria extrapolando o sentido de casa, ou seja, aí seria um sentido denotativo. Percebam que esses sentidos, galera, eles vão depender em grande medida do leitor e de elementos culturais. Lembra lá nas aulas passadas, quem não viu, dá uma maratonada nas aulas que a gente passou para trás aí, tá? Que dizia o seguinte, dentre os fatores dentre os quais nós necessitamos para que haja uma comunicação eficiente, tá? É o seguinte, a gente precisa que aconteça uma conversão, tá? Uma conversão entre o que uma pessoa diz e o que outra pessoa diz. É necessário que haja uma conversão de sentido e que essa conversão de sentido ela seja compartilhada entre as pessoas que estão conversando. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você diga lá, fulano é um porco, né? Você diga de alguém lá, fulano é um porco. Vamos supor que você está lá, você quer xingar um caboquinho, você vai falar isso, fulano é um porco. Então nós teríamos ele, tá? Vamos imaginar uma bolota aqui, falando de porco, né? E vamos imaginar que temos o porco aqui. Vamos tentar fazer uma abstração metafórica para vocês entenderem mais ou menos o que é uma metáfora. Quando eu digo que o fulano é um porco, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando para o fulano aqui, para o ele aqui, que eu não sei quem que é, algumas características do porco. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui você tem um elemento que ele é compartilhado entre esse cabuquinho que nós não sabemos quem é e o porco. Então, quando eu digo que fulano é o porco, o que eu quero fazer é, eu estou juntando dentro do porco e dentro desse caboclo algumas características que são compartilhadas. Eu acredito que se eu perguntar para você o que eu quero dizer com fulano é um porco, né, assim, qual que é o adjetivo que eu quero que você dê para esse fulano, eu acredito que todo mundo vai dizer que eu estou querendo mostrar que esse cara aqui ele é um cara sujo, né? Que eu estou querendo trazer um sentido de sujeira, de sujo para esse sujeito aqui. Porque eu estou pegando a característica do porco, dele ser um animal que vive em locais de sujeira, e, portanto, esse bicho que vive no local de sujeira, eu estou atribuindo essa característica ao outro camarada, a outra pessoa. Mas note bem que esse conhecimento compartilhado, ele não é compartilhado com todas as culturas, senhores. Por exemplo, eu sou professor de italiano também, e uma das coisas que a gente sabe quando se trata do italiano é que quando você tenta chamar uma pessoa de porco, a associação não é associação de sujeira. Para eles, a associação é uma associação sexual. Se você chamar alguém de porco, senhoras e senhores, na Itália, do sei porco, por exemplo, você vai trazer um outro tipo de conotação que não é uma conotação de sujeira, mas sim uma conotação de alguém que
que desenvolve bastante esse lado. Note o seguinte, o porco também é um animal que tem essa característica, além da característica da sujeira. Nós brasileiros acabamos pegando, em termos de metáfora de comparação, o sentido da sujeira, enquanto que os italianos acabaram puxando do mesmo bicho, do mesmo animal, obviamente baseado nas experiências que eles têm lá com esse bicho, acabaram puxando o sentido sexual do porco. Então note que a metáfora, para ela funcionar, você tem que pegar essa interseção entre os dois elementos, mas você precisa, após pegar a interseção desses elementos, ele tem que ser interpretado de maneira que ambos consigam entender. Então você já pode imaginar a confusão se um brasileiro falar com um italiano sobre o mesmo bicho, que um vai estar vendo o bicho de uma forma, o outro vai estar vendo de outra forma. Até mesmo um suposto xingamento, se você xinga, pode ser que haja uma conotação diferente, que as pessoas até briguem por causa disso. Por quê? A metáfora nada mais é, e agora é importante que você saiba, a metáfora é uma comparação, tá? Se eu falasse aqui, fulano é igual a um porco, isso aqui não é um comparativo, senhoras e senhores? Se eu tivesse falado como um porco, fulano é como um porco, fulano é igual a um porco, ali não teria um comparativo? Pense o seguinte, quando você faz uma comparação, você usa um comparativo. Fulano é igual a um porco, fulano parece um porco, fulano... Você está usando um comparativo. E o que é uma metáfora? Quando você compara sem comparativo. Isso, às vezes, cai lá. Eles te perguntam, isso é uma comparação ou é uma metáfora? Quando cai esse tipo de coisa, você vai ter que prestar atenção na frase da seguinte forma. Tá rolando aqui um comparativo, ou seja, tem alguma palavrinha que compara, ou é simplesmente uma referência direta de ele é porco, ou fulano, quem quer que seja, é porco. Agora, se tiver um como, um igual, um parecido, alguma palavrinha que seja um comparativo, essa palavrinha que for considerada um comparativo vai fazer com que o trecho não seja mais uma metáfora e passe a ser uma comparação, ok? Então vamos seguir aqui, galera. Temos um exemplo. Observe como Arnaldo Antunes estruturou seu poema Cultura a partir das imagens lúdicas e metafóricas. Então, para quem não lembra o que é lúdico, é de brincadeira, tá? Criando definições insuspeitas para os termos que conceitua, entre aspas, a forma descontraída e inusitada. Então a gente tem ali cultura. O girino é o peixinho do sapo, o silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato, o cavalo é pasto do carrapato. Note que aqui nós não temos nenhum comparativo. Ele não diz o girino é parecido com o peixinho do sapo, ou o cavalo parece o pasto do carrapato, ou o cavalo é igual ou a mesma coisa que o pasto do carrapato. Ele não fala isso, ele simplesmente dá a definição reta, direta. Ele diz que o cavalo e carrapato, pasto. Aqui ele já tem 3 elementos ao invés de 2 aqui, né? Então ele vai ter a relação do cavalo com o carrapato. Esse aqui tem a mesma relação que o cavalo com o pasto. Então aqui é uma metáfora mais complicada e mais complexa do que a de cima, porque aqui ela já está pedindo 3 elementos, tá? O cabrito é o cordeiro da cabra, o pescoço é a barriga da cobra, o leitão é um porquinho mais novo, a galinha é um porquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo, engordar é a tarefa do porco, a cegonha é a girafa do ganso, o cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra, as raízes são as veias da selva. O camelo é um cavalo sem sede, tartaruga por dentro é parede. O potrinho é o bezerro da égua, a batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura, bactéria no meio é cultura. Então perceba, galera, que todas essas frases aqui, nós estamos diante de frases metafóricas. Então são frases que elas não trazem os comparativos, elas vão trazer apenas e tão somente a dedução direta, ou seja, elas vão bater o olho ali e dizer o cavalo é pasto do carrapato. Pronto, não tem parece, não tem nada disso. Por falar nisso, então,
Próxima figura é justamente a comparação, mas aí tem um outro nome que você tem que saber, que é símile. Então, símile que tem a ver com similitude, similaridade, similar. A palavra é símile, ok? Então, comparação ou símile. Essa figura de linguagem é um tipo de metáfora realizada de modo mais nítido, pois a relação de similaridade entre os termos aparece construída por alguns elementos conectivos tais como igual, tal qual, da mesma forma que, semelhante a, parecido com, que nem, como também. Entre tantos outros. Então, qualquer outro comparativo que você colocar aqui na lista tá valendo, beleza? E é justamente, entre tantos, e é importante, não é justamente, não é importante. É importante perceber que a diferença entre metáfora ou símile é justamente o emprego de tais conectivos. Veja como a metáfora de Mário de Quitanda se transformarão em comparação caso X seja crescido um conectivo. Ó. Então, observe que aqui eles já vão mostrar esse sistema de diferenciação. Ó. Amar é como mudar a alma da casa. Se você tirar o como, amar é mudar a alma da casa. A esperança é um urubu pintado de verde. A esperança tal qual um urubu pintado de verde. Mentira é semelhante a uma verdade que se esqueceu de acontecer. Mentira é semelhante a uma verdade que se esqueceu de acontecer. Então percebam que a diferenciação entre a metáfora e o símile, ou seja, a metáfora e a comparação, vai ser a presença ou não de um comparativo. Se houver um comparativo, então é comparação ou símile. Se não houver, nós vamos considerar uma metáfora, ok? Vamos então para a próxima figura, meu povo e minha pova, que é a alegoria. A alegoria é uma imagem que já está consagrada pela cultura ou estão em representação metafórica que se repete ao longo de um texto. Por exemplo, a alegoria da morte é desenhada no imaginário ocidental como uma figura macabra, segurando a foice, ou então pela imagem de uma caveira, ou ainda por animais satânicos que indicam algoro, como coruja, corvo, urubu, etc. A alegoria da justiça é uma mulher de olhos vendados, representação da imparcialidade, tão difícil hoje em dia, segurando uma balança para poder pesar ou julgar uma causa. A alegoria do amor é retratada por um coração flechado, alusão à forma do cupido lá da mitologia. Assim como a imagem de um casal feliz é retratada alegoricamente pela cena de pombinhos que se amam. Então percebam que o que é uma alegoria? Alegoria é uma metáfora, é uma comparação que de tanto ser usada, que de tanto ter entrado na cultura, a gente já considera uma coisa com a outra. Então você vai lá, vê o símbolozinho lá do coração assim, flechado assim, tal. Você automaticamente já associa isso daqui ao sentimento. Então não é mais que eles estão dizendo assim, olha, amar é como se o seu coração tivesse sido furado por uma flecha. Ou amar é como ser furado por uma flecha, etc. Não. Aqui já está tão desgastada, ou seja, já está tão usada a metáfora, que ela virou uma alegoria. Ou seja, ela já está fundamentada, ela já está totalmente imbricada dentro do contexto da palavra. Não adianta nem mais você tentar colocar outra ali, porque essa já está pronta, vamos dizer assim, tá? Então, estou mostrando para vocês no próximo slide aí, ó, essa figura dessa caveira, que para nós já representa a morte, né? Claro também, que é uma comparação, vamos dizer, óbvia, né? Muito, muito óbvia, vamos dizer assim. Quando você vê uma caveira, a gente automaticamente já deduz que é uma morte, mesmo estranhamente a gente lembrando que, na verdade, dentro de todos nós existe uma caveira. Então, isso poderia, por exemplo, ser a alegoria da vida, porque todo mundo que está vivo também é uma caveira, querendo ou não. Uma caveira que tem pele, osso, etc. Osso não, que osso é caveira, tem pele, fluidos, etc., por cima do osso, então. Só que essa alegoria se tornou a alegoria dos mortos e não a alegoria dos vivos, entenderam? Por quê? Tal como nesse elemento aqui, em algum momento alguém fez uma comparação tentando juntar esses dois elementos, deu tão certo que todo mundo começou a repetir
o troço entrou no imaginário e aí agora já é uma alegoria, ok? Então vamos para a próxima, senhoras e senhores, que é a catacrese. É o emprego de uma certa expressão metafórica, olha que estão voltando a falar de metáfora, tá? Com caráter mais coloquial, que ficou consagrado na língua para denominar algo concreto. São exemplos de catacrese as seguintes expressões: pé da mesa, asa da xícara, braço do rio, cabeça de alfinete, céu da boca, batata da perna, orelha do livro, pé de página, maçã do rosto, embarcar no trem, tomar um ônibus, dente de alho, boca do estômago e etc. Note, galera, que no caso da alegoria é alguma coisa abstrata. No caso da catacrese, é uma metáfora que ela entra no mundo das palavras por duas razões. Primeiro, porque às vezes tem uma ausência de uma coisa melhor, né? Por exemplo, se você não tivesse o nome de pé da mesa, como é que você ia chamar aquela haste de ferro que está numa mesa? Você ia ter que dizer, sei lá, é o pilar da mesa, que também seria uma catacrese? Ou você teria que fazer a definição do objeto? É uma haste de ferro que segura a mesa. Não seria possível fazer isso, mas não seria nem um pouco comunicativamente belo. A gente não falaria dessa forma, creio eu, porque seria até estranho. Então, quando você coloca pé da mesa, é uma metáfora, é uma comparação. Porque aquilo ali não é um pé, aquilo ali da mesa é uma haste de ferro que nós comparamos como pé. Por quê? O pé sustenta a pessoa, aquela haste de ferro sustenta a mesa. Então, pé de mesa, pé de pessoa. A comparação foi essa. O pé dessa mesa parece com o pé da pessoa. A comparação foi essa, tá? Então, obviamente, estamos diante de um tipo de metáfora, tá? Um tipo de metáfora, não é uma metáfora, mas é um tipo de metáfora que, tal qual a alegoria, foi tão usada que já acabou entrando no imaginário, só que aqui tem uma diferença. Na catacrese, é uma alegoria metafórica que existe no mundo físico. Então, quando eu vou lá e falo maçã do rosto, não é uma coisa abstrata como isso aqui, porque você sabe que seu coração não é assim, e quando você está apaixonado, não vem uma flecha e acerta ele. Então isso daqui é uma alegoria, é alguma coisa abstrata, alguma coisa basicamente mental. Já no caso da catacrese, é uma metáfora, só que não é uma metáfora tão abstrata assim, tá? Já é uma metáfora que ela vai fazer, que ela já vai ter a implicação, tá? Vamos dizer assim, uma implicação dentro do mundo real, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o esquema, galera. Então o que acontece? Vai ter aqui um exemplo, deixa eu puxar aqui porque a idade não ajuda, né? Pronto, agora vamos no exemplo aqui, ó. Falou e disse: gavião na minha foice não pega pinto. Também a mão de pilão, né? Não joga peteca. O cabo da minha enxada não tem divisa. Olha que aqui o autor aqui, ele tenta jogar com essas catacreses. Né? Porque claro que o cabo lá do exército, ele não é o mesmo cabo da enxada. Percebem que existe uma certa diferenciação? Só que de modo de catacrese, vai funcionar como cabo, a mesma palavra, tá? As meninas dos meus olhos não têm boneca. Então, a menina do olho, obviamente, não é uma menina, tá? A bala do meu revólver não tem açúcar. No cano da carabina não vai torneira. A porca do parafuso não deu cria. Na casa do João de Barro não tem goteira. O cravo da ferradura não vai no doce. A serra da mantiqueira nunca serrou. Então perceba que quando fala serra da mantiqueira não é a serra de serrar, né? Obviamente. A pata do meu cavalo não bota ovo. Eu não vou comer o pão que o diabo amassou. Os 4 reis do baralho não têm castelo. Também os 4 de paus não é de madeira. Por onde o navio passa não tem asfalto. Caminho que vai na lua não tem poeira. Cachaça não dá rasteira e derruba a gente. A língua da fechadura não faz fofoca. Para esse pagode... Opa, peraí que eu tenho... Para esse pagode... Peraí. Para esse pagode não foi brinquedo. Eu me virei do avesso e eu não sou pipoca. Percebam, galera, que aqui ele está trabalhando com a catacrese.
E assim, uma figura de linguagem que a gente usa tanto, tá? Você usa tanto pata do meu cavalo, por exemplo, que você nem percebe que é o mesmo nome de pata, a mulher do pato lá, a fêmea do pato. Você nem lembra disso. Porque é um troço tão desgastado pelo uso que a gente já usou tantas vezes que a gente nem lembra qual que é a origem, a gente nem lembra o que é primeiro. O que veio primeiro, a pata animal ou a pata do bicho? A gente nem sequer pensa nisso, tá? Você vê o tanto que o negócio cria, que o negócio entra dentro da nossa cabeça, a catacrese entra dentro da nossa cabeça, como se fosse uma verdade absoluta, que a gente nem sequer pensou nisso. Então, a beleza da catacrese está justamente nisso, tá? Ela é infundida dentro da sua mente de tal forma que você nem pensa de quando você faz uma metáfora desse tipo aqui, ó. Quando você diz ele é um porco, você precisa de algum centésimo de milésimo de segundo para você perceber. Quando eu digo pé da mesa, você nem sequer pensa, automaticamente já vem a coisa na sua cabeça, porque a catacrese já está fundida dentro da sua mente. Ok? Vamos para a próxima figura de linguagem, então importantíssima, meu povo, que é a metonímia, que consiste na utilização de um termo por outro, tendo como sustentação um raciocínio de prolongamento de sentido. Então, note, na metáfora, nós temos um compartilhamento, vamos dizer assim, não chega a ser exatamente isso, né? É só para vocês metaforicamente entenderem, um compartilhamento de características. Agora, na metonímia, nós não vamos ter mais assim um compartilhamento. Agora é como se fosse uma extensão, é como se fosse um prolongamento do sentido. Então não é que agora você vai ter duas coisas que compartilham uma ideia, que compartilham uma característica, não. Agora você vai ter uma coisa que faz derivar outra, tá? Então agora é um processo derivativo. Então isso é a metonímia. Então ele vai te dizer, ó, parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas, lá no poema do Drummond. Então esse pernas aí são pessoas, né? E quando ele fala que o bonde passa cheio de pernas, você está pegando uma parte do que está no bonde, que são as pernas, e está tratando como se fosse o todo. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Então, aqui são barcos, né? Claro que a vela não sai sozinha, do mesmo jeito que a perna lá de cima do trem não sai sozinha. Então, quando fala que as velas saíram, significa que os barcos saíram, tá? Um par de seios caminha em minha direção. No caso, são mulheres, então tá pegando um trecho, um pedaço, tá? Pode ser também uma relação que a gente tem entre marca e produto. Devido ao poder emblemático da mídia, é comum a utilização de uma marca ao invés do nome de um produto. São exemplos disso Toddy, Nescau, em vez de achocolatado em pó. Então a pessoa diz lá, vou tomar um Toddy, vou tomar um Nescau. Mas existem achocolatados de diversas marcas. Mas quando você cita o nome da marca, você já está fazendo o processo derivativo. Porque você tem o achocolatado, né, o pó lá que vira chocolate. Dele vão derivar as marcas, né, porque as marcas precisam do produto para fazer, né, obviamente. E aí você some da sua cabeça com o pó de chocolate e começa a pensar só na marca, Toddy ou Nescau, por exemplo. E às vezes você até esquece das outras, tá? Maisena no lugar de amido de milho, chiclete como termo para goma de mascar, cotonete para se referir a haste de algodão. E lembrando que todas essas marcas aí, se quiser patrocinar a gente, tamo junto. Manda aí que a gente patrocina, que a gente acabou de falar de vocês de graça aqui. Então observem que essas marcas, elas acabaram pegando uma haste de algodão que pode ter diversas outras marcas, e aí a cotonete fez com que isso se tornasse o todo, mesmo sendo uma parte, porque você tem várias outras marcas, tá? Então esse é um processo de metonímia. Perceba, galera, que isso aqui é bem diferente do processo metafórico. A metonímia é um processo de derivação. Você tem alguma coisa, da sequência vem outra, é a parte pelo todo. A metáfora não é a parte pelo todo, tá? A metáfora é duas coisas que têm partes, que elas são o todo por si mesma, e aí elas têm um entrecruzamento de alguma característica. Outro detalhe que pode ter ali seria o artista pela obra, tá? Então, o artista pela obra, aqui estaria dizendo do seguinte, se você falar, ó, sou alucinado por Guimarães Rosa, mas leio Drummond.
Claro que você não leu o Guimarães Rosa, você não leu o cara, você não leu o Drummond, né? Você não leu o Jordan Peterson, você leu os livros do cara. Você não vai ler o cara, não tem como você ler o sujeito. Você pegar ele, a não ser que você tá lendo à mão, sei lá. Mas não tem como, você tem que pegar a obra dele e ler. Talvez essa aqui seja o tipo de lógica mais fácil de você entender, né? Porque é quando você pega o autor e esse autor, ele deriva de uma obra e aí você esquece a obra e fala do autor. Então note que no caso da marca, você tinha o pó lá, que depois virava Nescau, você risca o pó e fala só do Nescau. Nesse aqui é o contrário, você tem o autor e você tem o livro. Aí você esquece o livro e fala do autor. Então o processo de metonímia, ele pode muito bem também ser esse processo inverso, entendeu? Desde que você tenha aí a artista pela obra, a parte pelo todo, etc, tá? Então a gente vai ter outro. Estava em dúvida se eu via Caetano ou Fellini. Aquela mulher é encantada pelo cubismo, a hora que está no museu diante de um Picasso. O Picasso não está lá, o que está lá são as obras do Picasso, entenderam? Ou pode ser o continente pelo conteúdo. Ela tomou 8 taças de vinho. Então, claro que ela não pegou a taça, comeu a taça de vidro, não. Ela tomou o conteúdo, que seria o que estava dentro da taça de vinho, tá? Ele comeu 3 pratos de feijoada e bebeu 2 engradados de cerveja. É claro que o cara não pegou o prato, mastigou, pegou o engradado, amassou e engoliu. Claro que não. Ele pegou o que estava dentro dessas coisas. Então, daí a gente falar que é o continente pelo conteúdo. Ou seja, é como se fosse um processo derivativo também, tá? De certa forma, se você pensar bem. Então, nós temos aí um exemplo, galera, Guernica, né? Que às vezes cai, tá? Isso de quando a gente fala de linguagens, às vezes vão cair lá obras de artes e muitas das vezes vão cair obras de artes para que você tente conectá-las com algum tipo de figura de linguagem ou com algum tipo de autor ou com alguma época, se for prova de história, etc, tá? Então, nas artes plásticas, a metonímia é também extremamente empregada, principalmente na obra de vanguarda do início do século XX, que retratam o estilhaçamento do mundo pelas questões aí de G, que a gente não pode falar aqui. Como se verifica em Guernica de Picasso, que está tratando aí de um processo de G, né, de conflito, vamos dizer assim. E aí aquilo ali você vai ter um processo de metonímia, ou seja, isso daqui vai estar sendo derivado do processo real que aconteceu. Então isso aqui não é como se fosse uma fotografia, não é como se fosse uma metáfora, alguma coisa que é derivada do que aconteceu. Portanto, é uma metonímia, beleza? Ok, antonomásia é uma espécie de metonímia, um tipo de metonímia. Pois em vez de empregar o nome da pessoa, utiliza-se de uma expressão que possa identificá-la. Comemora-se em 2006 o centenário de voo do 14 bis criado pelo pai da aviação. Então, quem que é o pai da aviação? Santos Dumont. Então, aqui nesse caso, você vai estar empregando uma expressão que identifica alguma coisa. Então, quando você coloca pai da aviação é o Santos Dumont. É um tipo de metáfora. Percebam, galera, que quase todas as figuras no final do dia, ou elas vão ser um tipo de metáfora, ou elas vão ser um tipo de metonímia, tá? Tem autores, inclusive, que dizem que só existem esses 2 tipos. Mas, para a gente estudar de maneira necessária para vocês fazerem a prova, vocês vão ter que identificar a partir dessas outras características. Então, quando a gente fala que é uma antonomásia, o que é que a gente está dizendo? Inclusive, até o texto aqui diz, né? Uma espécie, é um tipo de metonímia. Uma vez que ela é empregada, só que aqui a gente usa com o nome de pessoas. Ah, professor, eu tenho que saber esse nome? Tem. Por quê? Que lá, pode ser que eles te deem essa frase lá, ó. O pai da aviação. E depois fala do Santos Dumont. Aí te pergunta, qual figura de linguagem é essa? Você tem que saber se é uma catacrese, você tem que saber se é uma metáfora, você tem que saber se é uma comparação, você tem que saber se é uma metonímia, e etc, etc, etc. Então você tem que saber que a antonomásia, quando a gente fala de antonomásia, a gente está falando especificamente de uma figura de linguagem voltada ao nome da pessoa, tá? A nomenclatura. Por que, então, nessa hora alguém sempre pergunta, mas te peguei, então por que eu não posso dizer aqui no caso, vamos pegar o Gregório de Matos aqui, o Boca do Inferno foi um dos mais agressivos poetas do Barroco. Então se eu disser que eu estou lendo Boca do Inferno, isso seria um tipo de metonímia? Sim, isso é uma metonímia.
Porque eu não acabei de falar ali em cima que você lê. Você falar que você está lendo Drummond é uma metonímia? Sim, é uma metonímia, jovem padawan. Só que aqui é uma metonímia que você está tratando diretamente do nome. Então, por isso a gente tem que chamar de antonomásia. Entendeu? Lá em cima, quando você diz estou lendo Drummond, você está falando do nome do Drummond. Você não está falando, eu li o poema de... estou lendo o poeta de Itabira, por exemplo. Você fala, estou lendo o poeta de Itabira, aí você está tratando diretamente de um tipo de antonomásia, porque aí você estaria mudando o nome. Entenderam o processo? Então, assim, os dois são tipos de metonímia, tá? Obviamente. Porém, no entanto, são dois tipos de metonímia diversos. Esse daqui trata diretamente de nomes, tá? Então, se você for lá e falar o rei do futebol, estamos falando do Pelé, filho de Deus, Jesus Cristo, autor de Iracema, estamos falando de José de Alencar, etc, etc. Então, percebam que isso daqui é uma metonímia voltada, digamos assim, aos nomes, ok? Então, vamos seguindo aqui, meu povo e minha pova. Nós temos agora a hipérbole. A hipérbole talvez seja aquela que a gente mais usa no dia a dia, mas a gente usa às vezes sem perceber qual que é o nome, tá? É quando se emprega uma expressão exagerada para traduzir uma ideia. Na maioria das vezes isso dá um choque porque o autor ou falante quer impressionar ou comover. Quando você vai lá e diz, rios te correrão nos olhos, chorei um rio de lágrima. Claro que a pessoa não chorou um rio de lágrima, porque não tem nem como, né? De onde que ia sair tanta lágrima? Mas quando a pessoa diz isso, ela tem o objetivo de engrandecer a fala. Então, se você falar eu chorei é uma coisa, se você falar eu chorei um rio, é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa que te impacta muito mais e o leitor ele vai sentir uma carga de emoção muito maior, tá? Então vamos ver a próxima, ó. Por você eu dançaria tango no teto. Não tem como dançar tango no teto. A não ser que o sujeito seja o Miranha lá, o Homem-Aranha, tirando isso, não tem como. Eu limparia os trilhos do metrô. Difícil também, né? Vai ser atropelado. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Então esses tipos de promessas de juras de amor, etc., são quase sempre figuras hiperbólicas de linguagem, né? Então quando a pessoa diz te amarei para sempre, o para sempre é tempo demais. Eu acho que vocês devem perceber que para sempre é muita coisa. Então isso aí nós estamos diante de uma hipérbole, tá? Eu iria a pé do Rio a Salvador, é uma hipérbole. Tem jeito de fazer isso? Tem, mas o cara não está falando que vai fazer isso, ele está usando isso de maneira emocional para impactar a pessoa que está ouvindo. No próximo, então olha só, hipérbole, estamos diante de um exagero, beleza? Perífrase vai ser a nossa próxima figura. Consiste na substituição de um nome curto por uma expressão mais longa que o caracterize. É muito semelhante à antonomásia, mas enquanto essa diz respeito às expressões que permitem identificar os nomes próprios, a perífrase ou circunlóquio envolve as expressões que caracterizam também os nomes comuns. Então a diferença entre a perífrase e a antonomásia é que na perífrase você está usando expressões que têm a ver com nomes comuns. Então quando você diz ó, o rei da selva é o leão, ou quando você diz cidade luz é Paris. Tá? Então diferente lá da outra que você tem uma coisa mais específica, né? Quando eu digo poeta de Itabira, dificilmente você vai pensar em algum outro que não seja o Drummond, tá? Agora, quando você fala rei pode ser qualquer um. Só que aí juntaram rei das selvas, falou, opa, então o leão, tá? Ou cidade, pô, pode ser qualquer uma, cidade luz, aí já é Paris, tá? A última flor do Lácio, né, que seria a língua portuguesa, é um jeito de falar. Então, se eu ver alguém falando a última flor do Lácio, ela está diante aí, meu querido, da língua portuguesa, ok? Então, espero que você esteja entendendo mais ou menos aí, galerinha. Vamos focar, porque isso aqui não é tão fácil quanto parece. Quando a gente explica assim, parece simples. Na hora que entra nos exercícios, dá uma bugada. Se der uma bugada, você volta, você pega lá os materiais que a gente vai enviar, tenta dar uma lida, porque dá um bug, tá? Isso aqui às vezes não é tão fácil assim, mas você já tem que ir decorando o nome, já tem que ir percebendo como é que funciona, etc, tá? Então, eufemismos. O eufemismo é empregado para abrandar uma informação, evitando a utilização de termos que possam agredir ou assustar o interlocutor, o receptor da mensagem. Então, o que é o eufemismo?
Você tem uma palavra e você suaviza essa palavra usando outras palavras que não vão machucar tanto assim ou não vão chocar tanto assim. Por exemplo, no Mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Então veja que nós temos isso daí substituindo-se por seduzir, essa palavra, essas duas outras palavras aí que não podemos dizer, porque o algoritmo arrebenta a gente aqui, ok? Então, ele contraiu o mal de Lázaro para dizer da doença, né? Aquela doença lepra. Eu vi daqueles jeitos como vieram ao mundo. Então, como vieram ao mundo? Nus, pelados. Para evitar de dizer pelado, né? Para evitar de dizer nu, você diz do jeito que veio ao mundo. Você faltou com a verdade, que é a coisa que eles dizem muito na política. Você está faltando com a verdade. O que é faltar com a verdade? Mentir. Só que como é muito pesado você dizer na cara, você está mentindo, você é um mentiroso, aí diz, você está faltando com a verdade, ou falta a verdade no que você diz. Parece até bonito, parece até um elogio, né? Então esse é o objetivo do eufemismo. Você fala coisas duras de maneira que a pessoa às vezes até acha bonito. Fala, legal, faltei com a verdade, que bacana, hein? Não, você mentiu. É assim que funciona. Ele partiu dessa para melhor, ele descansou. São coisas que a gente diz, por exemplo, em momentos de extrema tristeza, como nisso, né? Se a gente chega ali e fala, olha, você faltou com a verdade. Ou, olha, ele passou dessa para melhor. O que é que nós estamos fazendo no final do dia? Nós estamos tentando, ao máximo possível, dar uma maneirada naquilo que a gente vai falar para a pessoa não ficar totalmente #chocada, né? O objetivo é esse. Então, às vezes, palavras dão uma machucada, a gente tenta suavizar e a gente faz isso utilizando o eufemismo. A próxima figura de linguagem, senhores e senhoras, é a antítese. É o emprego de termos antagônicos para reforçar a ideia de oposição. Como o próprio nome diz, antitese. Antítese, ou seja, é o contrário. Então nós vamos usar termos antagônicos que elas vão acabar reforçando a ideia por causa do quente-frio, por causa da oposição. Última flor do laço, que é o português, né? Inculta, bela, és a um tempo. Esplendor e sepultura. Esplendor é uma coisa boa, sepultura é uma coisa ruim. Quando você diz que ao mesmo tempo é as duas coisas, nós temos uma antítese. E quando nós temos uma antítese, essa figura de linguagem impacta o leitor, ok? Todo sorriso é feito de 1000 prantos, toda vida se tece de 1000 mortes. Então a gente tem aqui também, né, o eufemismo não, a hipérbole para dizer 1000 mortes, é difícil demais de acontecer isso, né? E aí a gente tem na mesma frase, ó, sorriso, pranto, vida e morte. São 4 termos que vão se contrapor, sorriso e pranto, vida e morte. Qual que é o objetivo disso? Chocar o leitor através de antítese, ou seja, através de duas imagens mentais muito diferentes. Quente e frio, sangue e cura, fogo e gelo e por aí vai, ok? Então esse tipo de coisa funciona muito bem para fazer com que a pessoa seja impactada pelo texto e seu texto ganhe notoriedade e ou relevância, ok? Paradoxo ou oxímoro, senhores e senhoras e senhoritos. O paradoxo são expressões absurdas que podem inclusive ser geradas por imagens antitéticas inconcebíveis. Em seu clássico soneto, Camões utilizou o paradoxo. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, ou seja, enlouquece sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário em si é o mesmo amor? Então notem que quando o Camões vai lá e diz, ó, é ferida que dói, mas não se sente. É um querer mais que bem querer. É um cuidar que ganha em se perder. Você ganha se perdendo. Como é que isso é possível? Estar preso por vontade. Ninguém quer estar preso, mas quando a pessoa ama, a pessoa quer estar presa porque ela está com vontade de ser presa. Note que o paradoxo é um tipo de antítese, tá? Mas é um tipo de antítese
que a gente pode dizer da seguinte forma, é um tipo de antítese que funciona, porque não é como se fosse um sorriso choroso, por exemplo. É um tipo de antítese que ele tem uma carga de funcionalidade, ou seja, que mesmo sendo coisas contrárias, quando ele diz assim, é dor que dói sem doer, a gente mentalmente consegue meio que aceitar uma dor que doa sem doer, ou que você quer estar preso porque você quer. Isso é um paradoxo, é uma coisa que não faz o menor sentido lógico, mas nós aceitamos, como a gente diz, por exemplo, em outros paradoxos. Se você está no ponto de ônibus, enquanto mais você espera, menos você vai esperar. Por quê? Cada minuto que passar, cada minuto a mais é um minuto a menos para o ônibus chegar. Então, se você ficou um minuto a mais agora, vai ser um minuto a menos da hora que ele vai vir. É um tipo de paradoxo. Mesmo sendo coisas absolutamente contrárias, elas se encaixam. Então, a gente considera isso, esse tipo de encaixe, um paradoxo. Agora eles vão mostrar para vocês aqui um exemplo numa tirinha do Garfield. Notem lá, ó. Observe como o oxímoro, ou paradoxo, foi utilizado justamente com a ironia nas seguintes tiras do Garfield. Tem o Garfield, que é aquele gatinho, né, absolutamente sem vontade de viver, né, triste, mal-humorado, etc. E diz, feliz segunda-feira, a mãe de todos os oxímoros. Ou seja, qual que é o paradoxo? Você dizer feliz numa segunda-feira, e ele está feliz ali também. Ou seja, como é que pode alguém estar feliz numa segunda-feira, mas a pessoa tá? É um paradoxo. É igual a pessoa estar triste de férias, é um paradoxo. O cara pensa, mas como é que você está lá na praia descansando, de férias você está absolutamente triste? Isso é paradoxal. Ou seja, mas mesmo sendo paradoxal, temos que entender que ele é paradoxal, mas ele não chega a ser uma antítese. Por quê? Porque se fosse uma antítese, teriam que ser apenas e tão somente... peraí que o negócio sumiu aqui. Teria que ser apenas e tão... Se fosse uma antítese, teria que ser apenas e tão somente ideias contrárias, tá? Então, o problema aqui, a diferenciação entre a antítese e o paradoxo, é que a antítese é a pura e simples colocação de dois termos contrários, quente e frio. Já o paradoxo é a junção de dois termos contrários, mas que são funcionais, eles existem. Agridoce, você junta dentro da mesma coisa, você come lá uma coisa que tem pimenta com mel, isso é possível. É paradoxo? É, porque ao mesmo tempo é uma coisa que é doce e ao mesmo tempo é uma coisa que é ardente. Agora, se você colocar, como é que uma coisa pode ser? Você vai fazer uma bebida, você pega um café que ele está ao mesmo tempo quente e frio, é difícil isso acontecer, para que haja uma junção ali dessas duas coisas. Então, na parte da antítese, né, da antitese, você tem apenas e tão somente dois termos que estão contrários. No caso do paradoxo, são dois termos contrários, mas são dois termos contrários que eles têm uma certa funcionalidade. Ou seja, são dois termos contrários que eles são funcionais e eles acabam funcionando até, funcionais que funcionam, então eles acabam até funcionando um pouco como aquela ideia lá do yin yang, né? Que você tem o negro e o branco, a cor, o quente e o frio, etc. É paradoxal, né? Ser bom e mal ao mesmo tempo é paradoxal, mas eles acabam se completando. Isso aqui seria um paradoxo, então, no yin yang, né? É claro que no yin yang aqui isso aqui ia ter que estar escuro, né? Isso aqui ia ter que estar escuro, só com essa parte branca, essa aqui negra. Eu nem sei se a ordem é essa, mas vocês entendem o princípio. Então, qual que é o princípio? Que a escuridão e a luz, o quente e o frio, estão funcionando de maneira simbiótica. Ao contrário da antítese, que a antítese você vai bater o olho e vai falar, opa, aqui não está funcionando de maneira simbiótica. É simplesmente a junção de duas coisas que até dá uma quebra no seu pensamento na hora que você olha e fala, opa, isso aqui está diferente, essa quebra de pensamento aqui não está funcionando de maneira lógica, ok? Então, meu povo e minha pova, senhores e senhoras, ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like marotinho para nós aqui, galera. Se inscrever no canal. Vamos mandar alguns materiais relacionados a isso. Volte nas aulas caso seja necessário. Depois nós vamos trabalhar
exercícios relacionados a isso, e aí nós vamos acabar voltando um pouquinho mais, mas você já tem que dar uma estudada para você já ir se habituando a esses nomes, para você identificar o nome de cada figura de linguagem, porque sim, isso é necessário. Ok, meu povo e minha povo? Então hoje ficamos por aqui, até mais.